Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje com certeza acabo com a dúvida das pessoas que estavam querendo saber sobre o cultivo de orquídeas com carvão, e são muitas dúvidas relacionadas a esse tema, como qual orquídea se adapta ao carvão, quando deve ser feita a troca do substrato, com carvão incluído, e por aí vai. Mas antes de tudo, quero te dizer que aqui a gente tem um grupo, e quem tá dentro do nosso grupo, tem direito a receber as melhores dicas, para cuidar com carinho das orquídeas. E para você entrar pro grupo é fácil até demais. Basta deixar seu joinha, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E agora vamos aprender um pouco, sobre como as orquídeas se adaptam ao carvão. Enquanto você estava curiosa por esse assunto, já deve ter passado por sua cabeça muitas perguntas. Uma das possíveis coisas que talvez você tenha pensado é se qualquer espécie de orquídea pode ser plantada no carvão. E se a pergunta fosse direcionada a mim, a resposta com certeza seria negativo. Para quem gosta de orquídeas, é importante saber como plantá-las no carvão, para que possam se recuperar em momentos em que não estão com a saúde em dia. Quando a orquídea está em um estado com folhas murchas, e dando sinais de que não irá resistir por muito tempo, é válido usar a estratégia de plantá-la no carvão, para que se recupere. Entenda que orquídeas plantadas no carvão crescem e se desenvolvem com mais saúde. Esse é um truque válido para situações em que as plantas estão com deficiência de nutrientes e quando enfrentam dificuldades de crescimento. No caso de quem vai plantar uma muda de orquídea no carvão, recomendo que observe a ramificação das raízes, isto é, se já apresenta raízes destacadas. E se atente, pois mudas que não têm raízes em desenvolvimento, não devem ser cultivadas no carvão, tá certo? Claro, querida, que é importante usar carvão de verdade para fazer esse cultivo e obter os resultados desejados. Mas antes de usar o carvão, é importante limpá-lo, pois não pode estar sujo para entrar em contato com a sua orquídea, por isso é mais que necessário o processo de limpeza. Uma dica que te dou é armazenar o carvão num recipiente como uma lata, encher de água e adicionar uma colher pequena de cloro, ou 10 gotas, pro caso de quem estiver usando a embalagem, que tem bico com ponta para pingar. Após isso, aguarde o tempo de ação da água e do cloro, de 10 minutos. Após o período de ação, você deverá eliminar toda a água do recipiente do carvão e enxaguá-lo, e claro, as pedras deverão estar secas para o procedimento. E para que a sua planta possa aproveitar ao máximo os benefícios do carvão, a dica é adicionar o elemento no fundo do vaso de cultivo. O vaso escolhido para o plantio com carvão deve ser daquele que tem furos na parte de baixo, para que na hora de regar, seja possível eliminar a água em grande quantidade, para não encharcar as raízes. Esse cuidado é essencial para que as raízes não apodreçam. Para acomodar a orquídea melhor, posicione as pedras de carvão, e então coloque a orquídea com as suas raízes, em contato com elas. A planta deverá ser fixada no vaso, com a adição de mais pedras de carvão. A ideia é que as raízes fiquem bem acomodadas, e com pouco espaço entre o vaso e as raízes. Não é necessário apertar muito as raízes contra as pedras de carvão, tá certo? E para que essa estratégia de plantio de orquídeas no carvão dê certo, é essencial que seja feita a rega do vaso. E rega em abundância para que os nutrientes possam ser enviados para as raízes da sua orquídea. Mas mantenha a orquídea em observação, e sempre regando para que ela possa se recuperar aos poucos do seu estado delicado. Geralmente o carvão é um recurso utilizado quando a planta está debilitada, pois muitas orquídeas compradas plantadas na terra podem dar sinais de desgaste em pouco tempo. O carvão também pode ser usado como um implemento para ajudar a orquídea a ter flores, pode ser um auxílio para aqueles momentos em que parece que as plantas não estão florindo corretamente como deveriam. Pronto, espero que tenha entendido todas as dicas, e agora quando for fazer uso do carvão em suas orquídeas, tome todos os cuidados, e faça da mesma maneira que aqui foi ensinado, para que não ocorra nenhum erro no momento do crescimento de sua orquídea.
E gente, ainda não acabou, deixei para o final uma surpresinha, que garanto que vocês vão amar, pois todo mundo que é apaixonado por orquídeas, ama cuidar delas, e o que vou te contar tem tudo a ver com isso. E se você é cativada mesmo por orquídeas, e não gosta, de maneira nenhuma que elas fiquem doentes, com bactérias, ou fungos que levam a doenças, e se você fica muito mal quando as vê nesse estado, e quer aprender dicas para prevenir esses acontecimentos, sendo dicas que somente orquidófilas profissionais conhecem, e além disso, com esses ensinamentos, suas orquídeas vão se tornar muito mais bonitas, e saudáveis, de um modo em que elas passem sempre a florescer na sua época, tendo uma saúde grandiosa, e claro, deixando sua casa deslumbrante com suas flores. Então, querida, se você viu vantagem em alguma coisa de tudo em que falei até aqui, e entende que é de grande valor e importância para suas orquídeas, então você tá no lugar que todos que realmente gostam de orquídeas gostariam de estar, pois vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o site oficial de um método muito completo e fácil de entender, e com todos os passos que são explicados com o máximo de detalhes possível, para que você consiga cuidar de suas orquídeas, como praticamente uma orquidófila profissional, deixando elas maravilhosas, e claro, com a saúde estável, e sem correr risco de chegarem a morrer. E agora vai ficar a seu critério, saber se deixa ou não essa ótima oportunidade passar, pois esse método está em edição limitada, e muito em breve as inscrições irão acabar. Agora vou ficando por aqui, comenta aí embaixo o que você achou das dicas, e até o próximo vídeo.